Quem vê a mim e a você, vê o Deus que nós confessamos? Pergunta difícil, né? Bem, há uma verdade profunda, simples, e eu diria que até revolucionária no Evangelho de Jesus. Jesus não veio apenas como Salvador, mas ele veio para nos revelar o Pai. Mas há algo ainda mais profundo. Jesus, além de nos revelar o Pai, ele veio para reproduzir o Pai em mim e em você, meu irmão e minha irmã. E em João 14, Filipe fala para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde com uma declaração que rasga qualquer véu de religiosidade. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, responde Jesus lá em João 14, 9. É como se Jesus dissesse: Filipe, você quer ver Deus? Então olhe para mim, eu sou o reflexo perfeito do meu Pai. Eu sou o Filho e em mim o Pai se torna visível. É isso que Jesus está nos dizendo. O nosso chamado para o propósito eterno para o qual o Pai criou a mim, a você, meu irmão e minha irmã. Sermos uma expressão do Filho pleno, Jesus Cristo. Para quem nos veja, veja o nosso Pai que está no céu. E a pergunta é: se o mundo olhar para nós, olhar para mim e para você, conseguirá ver o nosso Pai Celestial? Ou verá apenas a confusão da religiosidade e das nossas paixões? Porque, meu irmão, minha irmã, em Jesus, finalmente, nós enxergamos como Deus é. Mas também nós enxergamos como nós fomos feitos para ser. A graça da salvação é maravilhosa, maravilhosa. E a nossa fé é essencial. Mas Jesus nunca nos chamou apenas para sermos crentes. Ele nos chamou para sermos filhos maduros. Filhos que carregam a imagem. Filhos que expressam a semelhança. Filhos que representam o Pai nesse mundo caótico. Foi para isso que Jesus nos chamou. E o mundo não precisa de mais crentes, meu irmão. O mundo precisa de mais filhos maduros. Gente que reflita Jesus Cristo. Gente que, ao ser vista, revele o Pai que está no céu. Agora, a religiosidade cria crentes, mas só o Evangelho de Jesus forma filhos. E o maior testemunho não é o som da nossa voz, não é o que a gente diz, mas é a luz da nossa vida, é o que nós nos tornamos. E lá em João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus revela o ponto central da vida cristã. Ele ora por nós, ele ora por nossa unidade, mas ele ora principalmente, meu irmão e minha irmã, pela formação de Jesus Cristo em nós, em mim e em você. Jesus diz assim: eu neles e tu em mim, lá em João 17. E essa é a definição bíblica de espiritualidade verdadeira. Cristo sendo formado em nós e o caráter de Jesus habitando os nossos gestos, a mente de Cristo moldando as nossas escolhas e a vida de Cristo dando forma à nossa vida. E meu irmão, minha irmã, não se trata de saber mais, não se trata de cumprir mais essas exigências, não se trata de exigir mais, se trata de parecer mais com Ele, Jesus Cristo. A maior crise do mundo não é meramente a crise política, social ou até econômica. A maior crise do mundo é a ausência de Cristo naqueles que confessam, mas que não vivem o Evangelho de Jesus. E o mundo, meu irmão e minha irmã, parece estar cansado desses discursos religiosos, de religiosos que se misturam com a política partidária e que só serve para uma coisa: para afastar as pessoas de Deus. É um contra-testemunho. Na busca por poder e por privilégios, meu irmão e minha irmã, essa ala da igreja evangélica que sequestrou a política assumiu um comportamento truculento, mal educado e até arrogante. A forma como trata os que divergem nem parece que são irmãos, parece que são inimigos declarados. É uma má educação. É tanta gente mal resolvida, é chocante para mim. E tudo que Jesus nos ensina é nós vivermos o amor de forma prática, por meio da graça nas nossas relações. É isso. E a antítese a esse comportamento
que contra-testemunha de Jesus, é tudo isso que a gente vê impregnado na religiosidade. Pessoas que se infantilizam pelas paixões e perdem a oportunidade de viverem o propósito dos filhos que revelam que glorificam o Pai. E isso ocorre porque essas pessoas não conhecem verdadeiramente o Pai e, consequentemente, por viverem essa imaturidade do interesse religioso e não o evangelho genuíno de Jesus, perde o privilégio de cumprir o propósito. A Bíblia nos ensina, na carta aos Romanos, que a natureza clama, geme, para que os filhos de Deus se revelem a esse mundo caótico. Esse mundo está faminto por pessoas que reflitam Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, quando Jesus é formado em nós, o Pai se torna visível a esse mundo complexo e caótico. E Jesus disse: quem vê o Filho, vê o Pai. E agora ele diz para mim e para você: vocês são o corpo, vocês são meus discípulos, vocês são a luz desse mundo, vocês são o sal dessa terra, vocês são a minha continuidade no mundo. É isso que Jesus está dizendo para mim e para você, meu irmão e minha irmã, para que quem nos veja, veja o Pai Celestial. É isso que Jesus está nos ensinando. Não é perfeição, mas são virtudes vividas, são frutos gerados, é a graça em nós, é a verdade encarnada, o amor que lava os pés, é a mansidão que desarma ódios, é a justiça que cura feridas, a sabedoria que não vem da religião, mas que vem da comunhão uns com os outros. E meu irmão, minha irmã, o mundo não será transformado por templos cheios, mas o mundo pode ser transformado por filhos mais parecidos com Jesus. O mundo não será mudado por eventos religiosos cheios de performance, mas o mundo pode ser transformado por mesas mais cheias de filhos que repartam a vida uns com os outros. Mais encontro, mais servir, mais verdade, mais amor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos iniciando um novo ano e o propósito nos convida. A pergunta para esse ano que está começando para mim e para você não é como praticar mais a religião. A pergunta é como é que nós podemos ser mais parecidos com Jesus. Essa é a pergunta. Porque quando Cristo é formado em nós, aí é menos templo e mais praça. A fé sai das paredes e entra no mundo real, na ambiência que a gente vive. É menos liturgia e mais comunhão. Deixa de ser espetáculo e vira família, família de Deus. Menos crença e mais fé viva, porque não é opinião teológica, mas é a nossa vida transformada. Menos direito e mais justiça. Não mais o que eu mereço, mas como eu posso amar, como eu posso agraciar as pessoas. É menos religiosidade e mais evangelho. E quando o evangelho é vivido, meu irmão, não apenas pregado, o mundo começa a ver o que sempre procurou. O mundo começa a ver o nosso Pai. E, de novo, a pergunta para mim e para você é: quem olha para mim e para você, quem nos vê? Vê o nosso Pai Celestial? No fim das contas, tudo se resume a isso. Porque esse é o ensino. Quem vê a mim é você, que veja o nosso Pai. Que veja Jesus. Que veja o Pai Celestial, que veja em nós a graça, a misericórdia, a verdade, a esperança, que veja uma vida madura, simples e plena, que veja Cristo sendo formado em mim e em você, meu irmão e minha irmã. Ou será que as pessoas só veem um crente defendendo as suas razões, as suas paixões, as suas tradições? E hoje Deus não está nos chamando para nós voltarmos para a religiosidade impregnada. Ele está nos chamando para nós voltarmos à filiação, para nós vivermos como Jesus viveu. O mundo não precisa que nós sejamos mais religiosos. O mundo precisa que nós sejamos mais filhos, filhos maduros, filhos que podem ouvir Jesus dizer: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Filhos que podem viver o ano inteiro como resposta ao clamor de Filipe. Mostra-nos o Pai. E ouvir Jesus dizendo: quando olharem para vocês, quando virem vocês, que vejam a mim. Essa é a grande lição, meu irmão e minha irmã.
E quando virem a mim, que vejam o Pai. É isso que Jesus está nos ensinando. E tudo isso, meu irmão, tudo isso é para o nosso próprio bem. É para o bem de todas as pessoas. E é para a exclusiva glória de Deus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita de Jesus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, em todo tempo e em todo lugar. Um beijo, um abraço com a minha alma, uma linda e abençoada semana e até a próxima segunda-feira.